Era uma quarta-feira, 14h37, quando minha vida inteira decidiu mudar de direção em menos de 3 minutos. Eu estava sentada na sala de reuniões do 12º andar, com uma caneta preta na mão e uma pasta de documentos à minha frente. 22 anos de advocacia. 22 anos chegando antes dos sócios e saindo depois do último estagiário a pagar a luz. 22 anos abrindo mão de jantares, de viagens, de fins de semana inteiros, de festas de aniversário dos meus filhos que assisti do lado de fora da sala enquanto respondia e-mail no corredor. E estava ali, naquela cadeira, a 2 minutos de assinar os documentos que me fariam sócia fundadora do maior escritório de advocacia trabalhista do sul do país. O telefone vibrou sobre a mesa. Eu não quis olhar. Pensei que fosse mensagem do meu marido perguntando sobre o jantar ou da escola avisando sobre alguma reunião de pais. Mas o telefone vibrou 3 vezes seguidas, em menos de 40 segundos. Eu pedi licença, saí da sala e fui até o corredor. O que li na tela fez minha mão tremer de um jeito que eu não esperava. Era uma captura de tela. Minha cunhada tinha me mandado sem querer, isso eu percebi depois, porque o título do grupo estava visível no topo da imagem. Família Mendonça, meu marido, minha sogra, minha cunhada, meu cunhado. 4 dias de conversa, ali, compilados numa imagem que minha cunhada provavelmente estava tentando encaminhar para outra pessoa e errou o destinatário. Eu li devagar, li de novo. Li uma terceira vez porque minha cabeça se recusava a processar o que estava escrito. Minha sogra tinha aberto a conversa na sexta-feira anterior. Gente, a Fernanda vai assinar na quarta. Alguém precisa fazer alguma coisa. Meu marido respondeu com um emoji de coração. Só isso, um coração. Minha cunhada escreveu. Eu falo com ela, mas ela não escuta, nunca escuta. Meu cunhado, tem que vir de fora, alguém de fora da família. E minha sogra, no domingo à noite, eu sei o que fazer. Deixa comigo. Fiquei parada no corredor por quase 1 minuto inteiro, olhando para a parede branca na minha frente. Depois guardei o telefone, voltei para a sala de reuniões, peguei a caneta e assinei. Cada folha, cada página. Com uma calma que eu mesma não entendi na hora, mas que reconheci depois como sendo o mesmo silêncio que precede uma tempestade muito grande. Quando terminei, liguei para minha melhor amiga. Camila. Você ainda tem contato do advogado de família que você usou em 2019? Ela ficou em silêncio por 2 segundos. Fernanda, o que foi? Eu te conto, mas precisa ser hoje. Fui buscar meus filhos na escola. Lucas, de 14 anos, veio correndo com a mochila saltando nas costas, já falando sobre um jogo que tinha na sexta. Mateus, de 11, mostrou uma prova de matemática com um 8 3/4 rabiscado no canto como se fosse troféu. Abracei os dois no meio do estacionamento sem conseguir soltar por um tempo maior do que era normal. Mãe, você tá esmagando, Lucas reclamou, mas estava rindo. Deixa, eu disse. Um dia você vai sentir falta. Que dia? Mais cedo do que você imagina. Preparei o jantar sem falar sobre nada. Meu marido chegou às 8 da noite com aquele cansaço que eu conhecia há 15 anos, jogou as chaves na fruteira e perguntou o que tinha para comer. Jantamos. As crianças foram tomar banho. Quando ouvi o chuveiro ligar, coloquei o telefone sobre a mesa entre nós dois. Você conhece esse grupo? Rafael olhou para a tela. Eu observei a cor sair do rosto dele em tempo real. Ele ficou olhando por tempo demais antes de falar qualquer coisa. Cadê você pegou isso? Sua irmã mandou sem querer. Rafael, o que é isso? Ele passou a mão no cabelo. Se levantou. Foi até a janela e ficou de costas por um momento longo. A Bruna estava preocupada com você. A família toda estava. Preocupada. Eu repeti a palavra com cuidado. Sua mãe escreveu que sabia o que fazer. Que tipo de preocupação é essa? Fernanda. Não me chama de Fernanda nesse tom. Me responde. Ele se virou. Nos olhos dele eu vi uma mistura que aprendi a reconhecer ao longo de 15 anos de casamento. Culpa genuína, misturada com a certeza silenciosa de que ele não estava completamente errado. Era exatamente essa certeza que durante anos tinha feito eu engolir coisas que não devia ter engolido.
Eles acham que você vai sumir, ficar em São Paulo a semana toda, os meninos aqui com a escola e você só aparecendo no fim de semana. Eu já conversei isso com você. Nós conversamos isso juntos. Eu sei. Mas a minha mãe... Sua mãe não mora nessa casa, Rafael. Silêncio. Em 2016, eu recusei uma vaga em Brasília. Você lembra por quê? Ele não respondeu. Porque sua mãe disse que os meninos precisavam da mãe perto. E eu concordei, porque eu queria concordar, porque eu também queria estar perto. Mas eu abri mão de uma oportunidade que não voltou. Em 2020, recusei uma proposta para montar uma filial em Florianópolis. Sua irmã disse que eu ia desestabilizar a rotina da família. E eu recusei. Dessa vez eu não perguntei para ninguém. Dessa vez eu só fiz. Ele ficou me olhando sem falar. E sua mãe sabia o que fazer. Eu coloquei o telefone de volta no bolso. Essa é a parte que eu preciso entender. Nessa noite, meu marido dormiu no quarto de hóspedes. Eu me deitei na nossa cama e fiquei olhando para o teto até umas 2 da manhã, sem conseguir identificar exatamente o que estava sentindo. Não era raiva pura, era uma espécie de clareza fria que chegou devagar, como quando você está dentro d'água e só percebe que estava segurando a respiração quando finalmente sobe à superfície. No dia seguinte, minha sogra apareceu na minha porta às 10 da manhã, sem ligar antes. Ela tinha uma chave que meu marido tinha dado para ela para emergências quando Mateus tinha 3 anos e eu viajava muito a trabalho. Ela entrou, colocou a bolsa no meu escritório como se fosse a sala dela e me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão de quem veio fazer um favor enorme e quer que você reconheça isso. Precisamos conversar, Fernanda. Precisa me devolver essa chave, dona Célia. Ela piscou, como se eu tivesse falado em outro idioma. Sério? É assim que você vai reagir? Eu vim aqui te ajudar. Me ajudar como? Ela se sentou na cadeira que eu não tinha oferecido. Cruzou os braços. Você viu como o Rafael tá? Você viu o estado dos meninos? A Bruna tá arrasada. Toda a família tá virada de cabeça para baixo por causa dessa decisão sua. Que decisão, exatamente? Esse cargo, Fernanda. Você sabe muito bem o que eu tô falando. São Paulo toda semana. Os meninos aqui. O Rafael sozinho. Isso não é uma família, é uma agenda de compromissos. Eu me apoiei na beirada da mesa. Em 2016, quando eu recusei Brasília, a senhora disse que eu tinha tomado a decisão certa pela família. Lembra? Ela inclinou a cabeça de lado. Lembro. A senhora ficou feliz, não ficou? Fiquei. Porque você escolheu bem. A senhora ficou aliviada. Eu corrigi devagar. Não houve parabéns. Não houve reconhecimento de que eu tinha aberto mão de algo importante. Houve alívio. O alívio de vocês quando eu escolho ser menos do que eu poderia ser. Que exagero. É exagero, mas é real. Eu me levantei. Dona Célia, eu preciso que a senhora me devolva a chave agora, por favor. Ela se levantou devagar, pegou a bolsa, tirou a chave do chaveiro com uma expressão que eu não conseguia nomear e colocou sobre a mesa sem me olhar. Você vai se arrepender. O Rafael é um ótimo marido. Você não vai achar outro assim. Pode ser. Mas eu vou achar a mim mesma. E parece que faz tempo que eu tô procurando. Ela saiu sem se despedir. Nos dias que se seguiram, a família foi se organizando em frente ao assunto como se fosse uma campanha. Minha cunhada me mandou mensagem dizendo que eu estava sendo egoísta. Meu cunhado ligou pedindo que eu pensasse no bem coletivo. Minha sogra me enviou um áudio de 8 minutos sobre o que significa ser mãe, sobre sacrifício, sobre as coisas que ela abriu mão quando criou os filhos. Ouvi uma vez, não respondi. Meu marido dormia no quarto de hóspedes e saía cedo. Jantávamos juntos por causa dos meninos, falávamos sobre a escola, sobre o futebol de Lucas, sobre a prova de Mateus. Normal, completamente normal por fora. Por dentro, eu sentia aquela clareza fria continuar crescendo, vagarosa e inevitável como maré. A gota que transbordou o copo foi numa sexta-feira de manhã, na minha primeira semana como sócia. Eu estava em reunião quando minha secretária bateu na porta e disse que o Dr. Almeida precisava falar comigo. Urgente. Senti o estômago virar enquanto atravessava o corredor. O Dr. Almeida era um homem de 63 anos. Tinha passado por mais crises do que eu consigo contar.
Tinha visto sócios entrarem e saírem, tinha sobrevivido a 2 recessões e uma pandemia mantendo o escritório de pé. Ele me olhou com uma expressão que eu não sabia muito bem como ler quando entrei na sala dele. Fernanda, senta. Me sentei. Recebi uma ligação ontem à tarde, de uma pessoa que se identificou como familiar sua. Eu senti o ar sair do peito. Ela disse que você está passando por um momento muito difícil, que seu casamento está se desfazendo, que você está emocionalmente abalada e que talvez não esteja em condições de assumir a responsabilidade de uma sociedade nesse momento. Fechei os olhos por 2 segundos. Ela se identificou como sua sogra. Abri os olhos. E o que o senhor achou? Oh, doutor. Almeida me olhou por um momento longo. Acho que conheço você há 16 anos. Acho que você é a pessoa mais metodicamente equilibrada que eu já vi trabalhar nessa profissão. E acho que você merecia saber antes que eu fizesse qualquer outra coisa com essa informação. Obrigada. Essa foi a única palavra que eu consegui dizer. Saí do escritório, desci no elevador, entrei no carro. Fiquei sentada ali por uns 4 minutos olhando para o painel. Depois liguei o carro, saí do estacionamento e fui direto para a casa da minha sogra. Ela abriu a porta antes de eu bater. Me esperava. Você ligou para o meu escritório. Não era uma pergunta. Ela cruzou os braços. Por um segundo eu vi culpa no rosto dela. Só um segundo. Depois foi embora. Eu estava preocupada com você. A senhora ligou para o meu sócio fundador. Disse que eu estava emocionalmente instável. Minha voz estava baixa, mais baixa do que eu esperava. Uma calma que vinha de um lugar muito fundo. A senhora sabe o que isso pode fazer para uma carreira dentro de um escritório de advocacia? A senhora sabe que isso poderia ter iniciado uma investigação interna? Que clientes poderiam ter sido redirecionados por precaução? Ela desviou o olhar. 22 anos. Eu deixei as palavras ficarem no ar. 22 anos cheguei antes e saí depois. 22 anos fui a pessoa mais confiável daquele escritório. E a senhora tentou destruir isso com uma ligação de 10 minutos. Eu tentei te proteger. A senhora tentou me manter no lugar que escolheu para mim. Eu respirei fundo. A senhora sempre escolheu um papel para mim. Advogada sim, mas discreta. Bem-sucedida, mas não demais. Presente no escritório, mas não a ponto de incomodar. E quando eu precisei recuar para caber nesse papel, a família inteira ficou aliviada. Nunca houve celebração quando eu cresci. Sempre houve alívio quando eu diminuí. Você é ingrata. Ingrata por quê? Quanto de gratidão exatamente eu devo à senhora? Ela não respondeu. Não me liga mais. Não aparece na minha casa sem aviso. Não entra em contato com ninguém do meu trabalho. Se isso acontecer de novo, eu vou tomar as medidas legais cabíveis. E quero que a senhora passe essa mensagem para a Bruna, para o Marcos e para o Rafael também. Voltei para o carro, sentei. Coloquei as mãos no volante e fiquei assim por um tempo sem conseguir me mover. Não era choro. Era uma coisa mais antiga do que choro, mais pesada, como se eu tivesse carregando um peso por tempo demais e só agora estivesse deixando pousar no chão. Na semana seguinte, sentei com Rafael para a conversa que deveria ter acontecido anos antes. Não foi dramática. Foi quieta e devastadora, como as conversas que chegam tarde demais costumam ser. Você sabia que sua mãe ia ligar para o meu sócio? Ele negou com a cabeça. Mas demorou 1 segundo a mais do que deveria. Você sabia que ela ia fazer alguma coisa? Silêncio. E não me avisou. Eu achei que ela ia tentar te convencer antes, que ia falar com você pessoalmente. Rafael, eu olhei para ele com uma clareza que não precisava de raiva para existir. No momento mais importante da minha carreira em 22 anos, você escolheu ficar quieto sabendo que sua família ia tentar me sabotar. Ele baixou o olhar. Eu não sabia que ia ser assim. Mas você sabia que ia ser alguma coisa e escolheu não me proteger. Ficamos em silêncio por um tempo. Não é raiva, não é castigo. Eu disse com cuidado. É que eu te olho e vejo um homem que, no momento em que eu mais precisei, escolheu o grupo da família no lugar de mim, e eu não consigo desfazer isso. Eu posso tentar entender, posso passar anos tentando entender, mas o fato não muda. Eu consigo mudar. Você consegue, mas não vai ser para mim, não dessa vez. Ele chorou, eu não chorei,
Não porque não dolia, mas porque as lágrimas que eu tinha para esse casamento já tinham sido gastas em outros momentos. Noites no banheiro, sem conseguir entender por que eu me sentia tão pequena dentro de uma vida que parecia tão grande por fora. Choros que eu nunca expliquei para ninguém porque nem eu mesma conseguia nomear o que estava sentindo. Conversar com Lucas e Mateus foi a parte mais difícil de tudo. Rafael quis fazer junto e eu concordei. Sentamos no sofá da sala. Eu de um lado, ele do outro, os dois meninos no meio com aquela expressão de quem percebe que algo importante está prestes a acontecer antes de qualquer palavra ser dita. Lucas ficou quieto enquanto a gente explicava. 11, 12 minutos de silêncio total, os olhos indo de mim para o pai e voltando. Mateus começou a chorar antes de eu terminar a primeira frase completa. Vocês vão se separar por causa do trabalho da mãe? Ele perguntou com aquela voz partida que parte o coração em partes iguais. Não, meu amor, eu me ajoelhei na frente dele. Mamãe e papai estão se separando porque às vezes as pessoas crescem em direções diferentes. O trabalho da mamãe não tem culpa. A culpa é nossa, de papai e de mim, que deveríamos ter tido essa conversa muito antes, tá bem? Ele assentiu, mas continuava chorando. A vovó disse que a mamãe abandonou a família pelo trabalho. A voz de Mateus era pequena, quase sem intenção de acusar, só repetindo o que tinha ficado guardado. Eu olhei para Rafael. Ele desviou o olhar. Mateus, me olha. Ele me olhou com aqueles olhos que eram cópia fiel dos olhos do pai. Mamãe nunca vai abandonar você. Nunca na vida. Pode tatuar no coração. Tô aqui toda vez que importa, tá? Ele assentiu de novo. Foi Lucas quem me surpreendeu. Ficou quieto por todo o tempo, e quando eu achei que ia terminar a conversa sem ele dizer nada, ele virou para mim com uma seriedade que não era de menino de 14 anos. Mãe, eu te vi numa entrevista no mês passado, no YouTube. Você falou de um caso que você ganhou para um trabalhador que ninguém ia defender. Eu precisei de um momento para conseguir falar. Você assistiu? Mostrei para o Mateus. Ele fez uma pausa. A gente ficou orgulhoso. Não quero que você pare de ser essa pessoa. Abracei meus 2 filhos com tudo que eu tinha. Com 18 anos de cansaço e gratidão e amor, aquele amor de mãe que você só consegue sentir quando está prestes a perder algo que pensou que dependia de outra coisa para existir e descobre que não, que nunca dependeu. Vocês vão ter a mamãe mais feliz do mundo, eu prometo. O processo de separação foi conduzido com cuidado. Rafael voltou para a casa da mãe primeiro e depois alugou um apartamento a 10 minutos daqui. Os meninos ficaram comigo durante a semana e com ele nos finais de semana. Não foi simples, não foi sem lágrimas, não foi sem noites difíceis, mas foi honesto. E a honestidade era o que eu mais precisava naquele momento. Minha sogra me ligou uma vez depois que tudo foi resolvido. Atendi porque achei que pelo menos devia ouvir. Você destruiu essa família, ela disse. Dona Célia, entendo que a senhora está com dor, mas sua família está intacta. O Rafael está bem. Os meninos estão bem. O que mudou foi que eu parei de me encolher para caber num espaço que nunca foi feito para mim. Vai se arrepender, talvez, mas pelo menos vai ser do meu jeito. Desliguei. Não liguei de volta. O primeiro mês como sócia foi o mais desafiador da minha vida profissional e o mais libertador da minha vida pessoal, ao mesmo tempo, de um jeito que eu não tinha palavras para descrever ainda. Eu saía de casa às 6h30, chegava ao escritório de São Paulo às 8h, coordenava equipes, tomava decisões que afetavam dezenas de famílias e voltava para Curitiba nas quintas-feiras para buscar os meninos na escola. A logística era intensa. Eu me sentia mais viva do que em anos. Camila jantava comigo toda terça-feira, quando eu ficava em São Paulo. Era o nosso ritual. Numa dessas noites, ela me olhou por cima da taça de vinho, com uma expressão que eu levei 1 segundo para identificar. Você tá diferente. Diferente como? Diferente como alguém que parou de pedir desculpa por ocupar espaço. Ela inclinou a cabeça de lado. Você sabe quando você percebe que alguém tomou mais lugar numa sala do que costumava tomar? É você. Ri. Pela primeira vez em semanas, um riso que veio do lugar certo. Nunca fui muito boa em ocupar espaço. Era. Ela levantou a taça. Só te interrompiam com frequência demais.
4 meses depois de assinar os documentos de sociedade, fui convidada para moderar um painel numa conferência de direito trabalhista em Porto Alegre. O tema era representatividade feminina em posições de liderança no meio jurídico. Quando terminei minha fala, uma mulher na terceira fileira levantou a mão. Devia ter uns 30 anos, olhos grandes, aquela energia de quem ainda acredita em tudo e está aprendendo que acreditar custa caro. Doutora Fernanda, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você alguma vez sentiu que precisava ser boa em todas as outras coisas também? Não só no trabalho. Boa esposa, boa mãe, boa nora, boa cunhada. Como se a carreira precisasse ser justificada por todas as outras coisas sendo perfeitas ao mesmo tempo? Fiquei em silêncio por um momento. Pensei nos anos, em 2016 e em 2020. Nas noites em que eu chegava em casa depois de ganhar um caso importante e o jantar não estava pronto e eu me sentia culpada por isso, como se a vitória no escritório precisasse ser compensada com falha em casa para que ninguém ficasse incomodado. Todo dia, por anos, respondi. E a resposta que recebia era sempre a mesma. Em algum momento você vai ter que escolher. Vai ter que abrir mão de algo. E é verdade que você abre mão de coisas. Mas a escolha do que abrir mão é sua, não de mais ninguém. Fiz uma pausa. O problema nunca foi a escolha em si. O problema era que eu estava deixando outras pessoas escolherem por mim, sempre com uma justificativa bonita. Equilíbrio, maturidade, pensar no coletivo. Mas o que queriam mesmo era que eu não fizesse elas se sentirem desconfortáveis com o tamanho do meu sonho. E você vai precisar decidir se vai se encolher para caber no espaço que fizeram para você ou se vai tomar o espaço que é seu. Ela assentiu devagar. O que você escolheu? Demorou, mas escolhi tomar. Voltei para Curitiba numa sexta-feira à tarde, como sempre. Lucas veio correndo com um envelope na mão. Mãe, olha isso. Era uma redação escolar. O tema era: a pessoa que você admira. Eu não consigo repetir tudo o que estava escrito ali sem a voz tremer. Mas tem uma frase que ficou. Minha mãe defende pessoas que ninguém quer defender. Mas o que ela mais me ensinou foi que ter medo de querer demais não protege ninguém. 14 anos. O menino tinha 14 anos. Dobrei o papel e coloquei na bolsa, do lado da cópia do contrato de sociedade que eu carregava desde o dia em que assinei. Rafael me ligou num domingo à tarde, quando os meninos estavam com ele. Ele me chamou pelo apelido que só usava nos meus melhores dias. Fiquei em silêncio. Tô em terapia, ele disse depois de um tempo. O terapeuta tá me fazendo perguntas que eu nunca tinha me feito antes. Que tipo de perguntas? Sobre o quanto eu deixei a minha família moldar coisas que eu nunca questionei. Uma vida inteira. Pausa. Eu errei com você, Fernanda. Não soube te proteger quando precisava. Tô tentando entender por quê. Fiquei em silêncio. Espero que você esteja bem, de verdade, independente de qualquer coisa entre a gente. Tô bem. Eu disse. E quando eu precisar de alguma coisa vai ser porque eu quis, não porque alguém aprovou. Ele riu um pouco. Um riso cansado, mas honesto. Sempre foi a pessoa mais decidida que eu conheci. Eu só esqueci de celebrar isso junto com você. Cuida dos meninos. Desliguei. Fui até a janela. O céu estava naquele laranja específico de fim de tarde que só aparece em certas sextas-feiras, quando o sol desce devagar e parece que o dia inteiro estava esperando esse momento para revelar a cor certa. Fiquei olhando até sumir. Hoje, 5 meses depois daquela quarta-feira em que li um grupo de família no corredor de um escritório e voltei para dentro para assinar meu nome num contrato que mudou tudo, consigo olhar para trás com uma clareza que só o tempo dá. Não foi a assinatura que terminou o casamento. O casamento tinha terminado muito antes, no acúmulo silencioso de todas as vezes que eu disse que estava bem quando não estava, que concordei quando não concordava, que me encolhi quando queria crescer. O contrato só me deu um nome para o que eu já sabia. Lucas me disse semana passada que quer estudar direito. Quer ser advogado trabalhista, como eu. Passei 30 segundos tentando não chorar na frente dele e falhei miseravelmente. Mateus disse que quer ser jogador de futebol, mas se não der certo, vai ser médico ou advogado. Porque parece que você gosta muito, mãe, e dá pra ver. Isso, dá pra ver. Quando eu acordo de manhã,
A primeira coisa que sinto não é aquela ansiedade surda que carreguei por anos. Não é aquele cálculo automático de quem eu precisava agradar, qual expectativa ainda não tinha cumprido, qual versão de mim mesma tinha que apresentar naquele dia. A primeira coisa que sinto é o silêncio do meu apartamento, o cheiro do café que programo na noite anterior e a clareza absurda de uma mulher que sabe exatamente onde está e onde escolheu estar. Semana passada, numa formação para jovens advogadas, uma menina perguntou o que fazer quando a família não apoia a carreira. Pensei por um momento antes de responder. Uma família que ama, celebra o seu crescimento. Pode ter medo, pode ter insegurança, pode precisar de tempo para entender, mas no fundo, celebra. Fiz uma pausa. Quando as pessoas ao seu redor só conseguem se sentir seguras quando você é menor, o problema não é o seu sonho. O problema é o espaço que essas pessoas ocupam na sua vida. Depois dessa palestra, minha sogra me mandou uma mensagem, curta, sem explicações longas. Me desculpa, acho que entendi o que você quis dizer, de longe. Não era muito, mas era o máximo que ela conseguia naquele momento. Não respondi porque estava com raiva. Respondi dias depois porque algumas conversas chegam num ponto onde uma resposta não muda mais nada, mas um silêncio compassivo deixa espaço para que as pessoas encontrem o caminho delas. O que aprendi nesses 5 meses, que parecem 5 anos, é a diferença entre existir dentro de uma vida que outros construíram para você e viver a vida que você escolheu. Eu existia muito bem. Era funcional, competente, presente de todas as formas que me pediram para ser presente. Mas estava ausente de mim mesma. E nenhum casamento, nenhuma família, nenhum grupo de WhatsApp tem o direito de exigir que você permaneça ausente de si mesma para que se sintam confortáveis. Mateus me abraçou ontem antes de dormir e disse: "Você tá mais leve, mãe. Parece que você largou alguma coisa pesada." Eu sei, sem precisar de nenhuma validação externa, que tomei a decisão certa, não para provar nada para ninguém, não por raiva, não por vingança, não por vaidade. Fiz porque era minha vez de ocupar o espaço que sempre foi meu. E ninguém vai me pedir para me encolher de novo.